Olá, seja bem-vindo ao canal Fato que Virou Notícia. E eu continuo visitando aqui o site oficial do Roberto Carlos e acompanhando um álbum de fotos agora do ano de 1970. Eu apresentei recentemente um álbum de 1960 com dezenas de fotos do Roberto Carlos daquela década de 60 e nesse momento eu vou apresentar para vocês esse álbum de 1970 e aproveitando aqui a oportunidade, eu vou também falar um pouquinho da história do Roberto Carlos e uma história que recentemente voltou a ser relembrada no noticiário. Tá? O biógrafo Paulo César de Araújo contou detalhes do episódio com o cantor capixaba que aconteceu no dia 29 de junho de 1947. E a matéria me chamou a atenção aqui, que diz o seguinte: relembre o acidente no Espírito Santo que fez Roberto Carlos perder a perna aos 6 anos de idade. Enquanto a gente vai vendo aqui o álbum de fotos, eu vou comentando essa história, lendo a história, o que foi publicada no dia 26, ontem, né? Aliás, do dia 26 de fevereiro de 2024. Uma das histórias mais marcantes da vida do cantor Roberto Carlos é, sem dúvidas, o acidente em que perdeu parte da perna direita. No entanto, o episódio traumático da história do rei, que aconteceu aos 6 anos de idade em Cachoeiro de Itapemirim, é pouco comentada pelo capixaba. Em algumas músicas, inclusive, é possível ver trechos que fazem alusão ao dia do acidente. Relembro bem a festa, o apito e na multidão um grito. O sangue no linho branco diz parte da canção O Diva. E falou dos anjos que eu conheci no delírio da febre que ardia, do meu pequeno corpo que sofria sem nada entender de traumas. Uma reportagem do portal UOL relembrou com detalhes o dia fatídico que mudou a vida do então Zunga, como Roberto Carlos era conhecido na época. O biógrafo Paulo César de Araújo contou que tudo aconteceu no dia 29 de junho de 1947. Segundo ele, era dia de São Pedro e Roberto chamou a amiga Eunice Solino, a Fifinha, para ver as celebrações. E foi lá que tudo aconteceu. Era por volta de 9h30 da manhã, quando uma professora viu que os dois estavam perto de uma linha de trem. De acordo com o biógrafo para o UOL, a educadora tentou chamar a atenção das crianças após perceber que uma locomotiva a vapor carregada de minério de ferro se aproximava, mas Roberto Carlos acabou se assustando e tropeçou. A reportagem também conta que Eunice Solino relembrou no livro Roberto Carlos Outra Vez que a professora tentou gritar para o maquinista parar o trem, mas era tarde demais e o veículo passou sobre a canela direita do jovem Roberto. E foi assim que aconteceu essa história trágica na vida de Roberto Carlos. Abre aspas. Me lembro da professora na frente do trem, gritando para o maquinista parar. Mais um pouco, ela também podia ter sido atropelada porque se desesperou, coitada. Guardo até hoje essa imagem comigo, conta Eunice Solino. A história diz que após moradores ajudarem Roberto Carlos a ser retirado dos trilhos, um jovem que estava presente, chamado Renato Espíndola e Castro, disse que não havia tempo. Ele fez um torniquete com seu paletó, de linho, e levou o menino ao hospital de carro. Essa foi a salvação de Roberto Carlos. Segundo o biógrafo, o médico Romildo Gonçalves relembrou em entrevista ao jornalista Ivan Finotti que o Roberto Carlos não parecia ter percebido a gravidade do acidente. Abre aspas, ele disse: doutor, cuidado para não sujar muito o meu sapato, porque é novo. Fecha aspas. O UOL continua contando que o médico utilizou uma técnica diferente. Ao invés de amputar a perna na altura do joelho, como era o procedimento padrão, fez a amputação um pouco abaixo. Isso permitiu que Roberto Carlos mantivesse os movimentos na articulação.
De acordo com a reportagem, o pai de Roberto Carlos ameaçou matar o maquinista que conduzia o trem na hora do acidente. Ele acreditava que o episódio poderia se tratar de uma imprudência. Apesar disso, o acidente sequer constou na reportagem sobre a festa de São Pedro no jornal do dia seguinte. Segundo o jornalista Nelson Mota, que produziu uma série sobre a vida de Roberto Carlos com o diretor Breno Silveira, o capixaba conseguiu uma prótese somente com 14 anos de idade. Além disso, antes disso, ele andava de muletas e prendia a barra da calça com um alfinete. Essa versão é confirmada por Rogério Franzotti, colega de escola de Roberto Carlos. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele disse, abre aspas, ele não estava nem aí para o problema físico, levava uma vida normal e estava sempre fazendo piadas e inventando apelidos para todo mundo, disse o colega. Então, essa foi a história contada pelo biógrafo com relação a esse episódio trágico na vida do Roberto Carlos, né? Ele relembrou o acidente no Espírito Santo que fez Roberto Carlos perder a perna aos 6 anos. O biógrafo Paulo César de Araújo contou detalhes sobre esse episódio com o cantor capixaba que aconteceu no dia 29 de junho de 1947. Roberto Carlos sempre evitou falar sobre isso, nunca falou em entrevista sobre esse acidente que aconteceu com ele, e a vida seguiu, né? Roberto Carlos se recuperou e se tornou o grande artista que nós temos hoje, que é idolatrado aí por muitos fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Nós estamos vendo aqui na tela uma série de fotos do Roberto Carlos da década de 1970, depois de superar esse trauma e conseguir se destacar no cenário musical e se tornar uma referência mundial, né? E conhecido mundialmente aí com as suas músicas, com as suas canções, que trazem muita emoção, né, para quem escuta, músicas que fazem parte da trilha sonora de milhões de brasileiros e de pessoas espalhadas em todo o mundo. Então a gente tem esse carinho muito grande pelo cantor Roberto Carlos, e essa foi a história então contada pelo biógrafo sobre esse acidente que aconteceu com o nosso querido Roberto Carlos na década de 47, quando ele veio a perder parte da perna. A gente está vendo essas imagens, era de um tempo muito promissor, né, na carreira do Roberto, quando ele estava realmente iniciando a sua carreira e se encaminhando para esse grande sucesso que a gente acompanha nos dias de hoje, de Roberto Carlos, com seus 82 anos de idade nesta data. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe um comentário aqui abaixo sobre o nosso querido rei da música brasileira, Roberto Carlos. Até o próximo vídeo.